Um oferecimento Tony Veículos. Carro é aqui. Hoje, nosso passeio é no Polo Tecnológico do Vale do Paraíba, que também conquista seus visitantes com suas atrações culturais. No guia básico, a gente te mostra os acessos à cidade, os melhores lugares para comer e se hospedar. A história da industrialização do país, marcada pelo Vale, ganha destaque no Tá Escrito. Ainda no programa de hoje, no quadro Vale a Pena Visitar, exploramos passeios naturais e esportivos. A Bia Machado traz uma companhia para explorar a cidade com as crianças da melhor maneira no Só Quem é do Vale Sabe. No quadro Só Tem em São José, você embarca comigo em um passeio de canoa e ainda temos uma aula sobre como e por que a educação ambiental é essencial para essa prática. Como sempre, as dicas da Bia dessa vez com atrativos imperdíveis para aproveitar o distrito de São Francisco Xavier. E para fechar o programa, como a música e a fé têm um poder transformador na vida das pessoas. Está começando mais um Vale a Pena Conhecer em São José dos Campos. Está começando o seu programa de turismo. Para você que é de fora e está procurando um destino no Vale, ou para você que é daqui e está procurando um destino para o fim de semana. Estamos na cidade do Bolinho Caipira, que a gente gosta tanto que até fez uma ponte no formato. E eu digo a gente porque é a minha cidade natal, São José dos Campos, a maior cidade do Vale do Paraíba, com opções para todos os gostos, da área urbana à área rural, do esporte à tecnologia. Fica com a gente porque eu vou te mostrar que vale a pena conhecer São José dos Campos. São José tem uma localização muito estratégica. Estamos a mais ou menos 1 hora da praia, da serra e da capital. Aliás, quem vem de São Paulo pode escolher chegar pela rodovia Presidente Dutra ou pela Ayrton Senna. Já Tamoios liga a cidade ao litoral norte. Também é possível chegar pelo Oswaldo Cruz e pela Carvalho Pinto. Quem vem de Minas Gerais tem acesso pela rodovia Monteiro Lobato. Um ponto forte aqui é a opção de vir por vias aéreas e descer no aeroporto SJK, o nosso aeroporto local. Além do espaço metropolitano de São José dos Campos, a cidade também administra 2 distritos, Eugênio de Melo, na região leste, e São Francisco Xavier, na Serra da Mantiqueira. Quando se fala em acomodações, minha recomendação é o Hotel Monreale Plus São José dos Campos, bem no centro da cidade. Ele tem pensão completa, com café, almoço e janta. Ótimas opções de quartos, piscina, academia e estacionamento. Já na área rural, a pousada Caminhos de Gaia, por exemplo, que fica em São Francisco Xavier, é uma boa pedida. Além de sauna, massagem e spa, 3 tipos diferentes de chalés. Entre as opções de almoço, jantar e sobremesa, a cidade transborda alternativas. Você encontra restaurantes temáticos e tradicionais com massas, frutos do mar e carnes. Por mais inusitado que pareça, minhas manhãs aqui começam com o despertar de um tucano e todas as noites terminam na quadra do Prainha. Esse despertador eu não prometo para o turismo, mas o vôlei de praia é definitivamente uma opção para quem viaja e ainda assim gosta de manter a atividade física, já que tem o day use. De Vila Jesuíta a grande polo industrial, São José dos Campos fez parte de momentos importantes da nossa história. No Tá Escrito de hoje, Maria Aparecida Papali, historiadora do projeto Promemória, vai nos explicar como uma pequena vila na periferia da produção de café se tornou uma das melhores cidades para se morar no Brasil. Quando a cidade teve início, ela teve início como um aldeamento indígena. Sobre os povos originários, nós temos registro, sim. Uma documentação muito importante que se encontra no site do Núcleo de Pesquisa Promemória São José dos Campos, que eu coordeno junto com a Câmara e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E essa documentação é uma documentação rica, porque ela mostra os primórdios mesmo da cidade. Do aldeamento era um administrador civil. Nós temos uma carta que os indígenas da cidade, do aldeamento, eles mandaram uma carta
para o governador dar um jeito aqui, porque eles estavam sendo escravizados pelo administrador, as indígenas estavam sendo estupradas. Então é uma carta assim, muito interessante de rebeldia mesmo, de tentativa de resolver os maus tratos. Ela se tornou cidade no final do século XIX, então boa parte da época do café ela já era cidade, porque ela se torna cidade em 1864. Então de vila a cidade, mas era uma vila e depois uma cidade muito pequena, muito ainda acanhada em relação às outras cidades cafeeiras da região. Então as outras cidades como Taubaté, Pinda, Guará, nós tínhamos barões, né? A aristocracia mesmo do café. E São José dos Campos, ela ficava um pouco à margem, ela não deteve esse poderio. O que imperou aqui foram as pequenas e médias propriedades, então era uma cidade acanhada na época do café. Até meados do século XX, uma cidade em crescimento. Só que a fase sanatorial, ela foi extremamente importante para o desenvolvimento da industrialização, porque São José tinha perdido, inclusive, muita mão de obra com o declínio do café. Então, São José dos Campos e Campos do Jordão são pensadas como cidades com clima favorável, com condições de receber tuberculosos para ter estação de cura. Porque aí a cidade começa a receber gente, as pessoas começam a vir para cá, não só os doentes, como suas famílias. Alguns doentes se fixam aqui, constroem família aqui. O comércio começa a ser melhorar, porque tem mais gente. A partir de 1835, a cidade se torna estância climatérica. E isso faz com que verbas do governo federal e estadual comecem a chegar. Aí São José começa a investir em infraestrutura e começa a fazer também a sua urbanização. As primeiras indústrias que chegam aqui, elas são oneradas de impostos, algumas recebem até terreno da prefeitura. Então existe um estímulo também para que a industrialização ocorra. E depois, a partir da década de 50, a gente tem o boom, né? O grande movimento, que é a criação da Dutra, isso vai favorecer. E a gente tem a instalação do ITA, CTA, INPE, e você tem um incremento aí. A cidade vai realmente se transformar num grande polo industrial e tecnológico. Essa característica de ter sempre novas pessoas chegando, ela faz parte da história da cidade. Atualmente, São José dos Campos é um centro universitário e polo de compras, mas mais que isso, uma cidade que preserva a sua memória. Mas, Matheus, e o turismo? Fica aí que no próximo bloco eu te conto tudo que vale a pena visitar. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club, um refúgio automobilístico exclusivo que une adrenalina e lazer familiar de maneira incomparável. Imagine poder desfrutar de toda a infraestrutura de um clube e ter a comodidade de um loft moderno e uma garagem privativa, tudo isso cercado pela beleza da Serra da Mantiqueira. Com uma pista de quase 3 quilômetros, seguindo os padrões de homologação da FIA, L. e um kartódromo com várias opções de traçado. Além da pista, o complexo oferece um mall de 10 mil metros quadrados com restaurantes, bares, uma concessionária de veículos e diversas outras opções. Para relaxar, o clube de lazer possui uma deslumbrante piscina natural, quadra de beach tênis, churrasqueiras, academia moderna e um spa completo. Localizado na região privilegiada de Tremembé, a apenas 80 minutos de São Paulo e 20 minutos de Campos do Jordão, o Mantiqueira Speedway Club redefine o conceito de viver com paixão. Com realização do Grupo MDS, que se dedica a impulsionar a inovação e a excelência na construção.
Estamos de volta em São José dos Campos. E para você que chegou agora e perdeu nossas dicas básicas, fica aí porque a Mônica Fernandes vai nos mostrar tudo que vale a pena visitar. Olha, um dos nossos roteiros, né, os roteiros da cidade mais procurado é o MAB, Memorial Aeroespacial Brasileiro. Ele realmente é um que tem uma diversidade, né, de possibilidades, de atrativos. E as pessoas vêm aqui, né, justamente para conhecer toda a aeronáutica brasileira, né, seus vários segmentos. Nós trabalhamos com 11 roteiros diferenciados. Entre eles, nós passamos pelo banhado, o cartão postal da cidade, o Parque Vicente Naranha, o Parque da Cidade, a Praça Tori, em homenagem aos japoneses que vieram para São José, né, e constituíram a indústria aqui da cidade também. Então nós temos uma diversidade de roteiros bem diferenciados, conforme o gosto, né, do turista, do munícipe. Esses roteiros são todos gratuitos. No centro da cidade nós temos vários espaços. Primeiro, a Igreja Matriz. Nós temos, por exemplo, o Mercado Municipal, que tem uma história também bem interessante, né, de quando as pessoas traziam o que elas plantavam e colocavam no mercado municipal. Nós temos o Museu de Arte Sacra, que é uma capelinha dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Nós temos o fórum, a biblioteca municipal, vários locais que são bem interessantes de se conhecer a história. Olha, aqui na região do MAB, né, nós temos o INPE, né? Nós temos no DCTA o ITA, que foi o início de tudo, e nós temos o título de cidade do avião, né? As pessoas comentam bastante, né? E é um título, tudo que nós conseguimos também. Olha, um dos pontos, né, que nós particularmente levamos a pessoa a conhecer é a Capelinha da Santa Perna, né? É um diferencial, é uma capela que as pessoas têm muita fé na Santa Perna. Temos também o Museu do Esportes, que hoje ele está situado na Vila Industrial, no Centro Comunitário. E lá conta a história desde o início do esporte, desde os primeiros jogadores, né, de basquete, de vôlei, de futebol, né? E nós temos aqui, né, o goleiro Leão, que é da cidade, né? E lá também conta um pouco da história dele também, de vida dele também. Olha, quando chegou a hora de gravar São José, eu sinceramente fiquei um pouco preocupado. Será que a gente tem pauta suficiente? Uma dificuldade que eu sempre tenho é achar um lugar legal para levar os meus sobrinhos. Bia, você tem alguma dica aí? Conta pra gente. Sabe que eu tava pensando nisso? E como nesse quadro eu mergulho nas experiências, eu trouxe a Nádia e a filhinha dela pra mostrar que só quem é do Vale sabe lugares pra ir com criança. Vamos lá? Bora! Olha que legal! E a intenção disso é mostrar pras crianças que assim, o ar existe? Sim, aí é uma forma de mostrar. Aqui no Museu Interativo de Ciências, a visita é monitorada, tanto para estudante quanto para o público geral. O agendamento é online e você só precisa do seu CPF. O horário de atendimento é de terça a sexta, tem 8 horas, 10, 1 e 3 horas, e sábado das 9 a 1. Aqui é o Quintal das Descobertas, onde as crianças têm o acesso direto com a física. Para entender sobre ondas sonoras, tem o xilofone. Aqui tem 2 brinquedos para cadeirantes, o elevador e o balanço. Se o cadeirante tiver autonomia, ele consegue sozinho, mas se precisar de acompanhante, esses brinquedos suportam até 180 quilos. Nesse brinquedo, enquanto a criança gira, ela tenta arremessar a bola de basquete. Nesse balanço, 3 pessoas com a mesma massa têm velocidades diferentes por conta do comprimento das correntes. Esse é o experimento de pêndulo.
E o que eu mais achei interessante, né, Nádia, é que mesmo ela sendo pequenininha, ela super se divertiu. Bia, eu fiquei chocada. Ele falou pra mim que a criança mais nova que veio aqui tinha 22 dias e a pessoa mais velha tinha 102 anos. Então é pra todas as idades. Todas as idades vai se divertir aqui. E ela amou, ela brincou com tudo. Até eu fiquei doida aqui. E aí, Nádia, gostou do passeio? Amei, já pretendo voltar mais vezes. Essa daqui ficou doidinha, adorou tudo. Eu amei também. Mateus, já pode trazer seu sobrinho pra cá. E se tiver calor, dá um pulinho no Termas do Vale. Mas parque aquático não é a única opção pra se molhar por aqui. E no próximo bloco temos canoagem, São Francisco Xavier e, claro, testemunho com muita fé e música. Não sai daí não, hein? Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club, um refúgio automobilístico exclusivo que une adrenalina e lazer familiar de maneira incomparável. Imagine poder desfrutar de toda a infraestrutura de um clube e ter a comodidade de um loft moderno e uma garagem privativa, tudo isso cercado pela beleza da Serra da Mantiqueira. Com uma pista de quase 3 quilômetros, seguindo os padrões de homologação da FIA, L. e um cartódromo com várias opções de traçado. Além da pista, o complexo oferece um mall de 10.000 metros quadrados com restaurantes, bares, uma concessionária de veículos e diversas outras opções. Para relaxar, o clube de lazer possui uma deslumbrante piscina natural, quadra de beach tênis, churrasqueiras, academia moderna e um spa completo. Localizado na região privilegiada de Tremembé, a apenas 80 minutos de São Paulo e 20 minutos de Campos do Jordão, o Mantiqueira Speedway Club redefine o conceito de viver com paixão. Com realização do Grupo MDS, que se dedica a impulsionar a inovação e a excelência na construção. Se não fosse o Pedro Oliva, recordista mundial de salto de cachoeira, eu não faria ideia de que temos canoagem em São José dos Campos. E por isso também convidamos a Karen Brunnen, que é ambientalista, cientista e idealizadora do projeto Play Recycling, que ensina as crianças a importância do meio ambiente. E ela vai nos contar também como o turismo está linkado à natureza. O cuidado com o meio ambiente pode melhorar o turismo, principalmente, né, quando a gente fala de natureza, o ecoturismo e o turismo sustentável, que nas últimas 2 décadas vem crescendo assim de forma bastante significativa. Como é que a gente vai ter um turismo sustentável se a gente não tiver uma natureza preservada? É um problema a gente continuar tratando a água do jeito que a gente vem tratando. Então, o assoreamento dos rios é um problema, a impermeabilização do solo nas grandes cidades é um problema. Com essas atitudes, cada vez mais, quando chove, o volume de água transborda, a água não permeia, ou seja, ela não é filtrada pela própria natureza. Eu não sabia que dava para navegar no Rio Paraíba, não sabia da canoagem aqui, cara. Isso é um pouco recente, né? Porque 10 anos atrás, se a gente viesse aqui, era basicamente impossível ficar próximo ao rio, que era mau cheiro, muito mosquito, a água era cinza, né? Tinha muita poluição industrial. Então essa é a notícia boa que a gente tem um futuro aí promissor. O rio vem melhorando e o rio é o espelho da sociedade, isso mostra que a sociedade está evoluindo. E hoje ele já tem condições boas para navegação, que é o que a gente vai fazer hoje. Isso proporciona os momentos incríveis aqui que a gente vai ter essa aventura no Rio Paraíba com o Pedro Oliva. Gente, bora com a gente. Bora preparar, Pedro? Vamos embora remar. Vamos lá. Pegar o... Aqui
espero que você não caia na água, né? Eu também. Mas se cair, o mais importante é você lembrar que não dá para respirar embaixo da água e ficar calmo, porque o colete ele tem muita flutuabilidade. E se você cair na água, ele já vai te trazer à tona bem rápido. Porque o rio ele não é perigoso, mas as pessoas não estão acostumadas com as correntes. Isso que é o mais importante nessa reaproximação com o rio, a gente respeitar o rio, porque quando você respeita o rio te respeita. Isso serve para a montanha também. Quando você respeita a montanha vai te respeitar. Assim como numa trilha, se você anda devagar na trilha, você nunca vai encontrar uma cobra. Esse passeio a gente criou exatamente para todas as idades, dos 0 aos 130 anos, né? Que não é preciso nem saber remar, porque a própria corrente do rio, a força do rio já leva até o final. É um projeto para inclusão, né? Muito legal. Para incluir as pessoas e para incluir o esporte, o rio, como turismo em São José dos Campos. Tá, não vira a mão assim no remo. Mantém as duas mãos na mesma posição, ó, a outra mão esquerda. Aí. E nem troca o ângulo aqui, ó. É o mesmo espaço do lado direito e do lado esquerdo. Tá. Afasta um pouquinho as mãos. Não, afasta mais um pouquinho. Aí. Segura firme. Essa é a posição que vai ficar do começo ao fim agora. Demorou. E também traz essa oportunidade da gente olhar e entender que nós estamos juntos, né? Somos unidos, né? E que essas frentes de trabalho precisam trabalhar de forma conjunta. Hoje em dia, a gente tem tecnologia suficiente, conhecimento suficiente para conseguir conciliar desenvolvimento econômico e manutenção da natureza, preservação da natureza. O programa da Play Recycling é um programa de educação ambiental infantil que pega uma faixa etária de 2 a 12 anos. Ou seja, é justamente na época em que a criança, o cérebro da criança é uma esponja. Nós escolhemos justamente essa faixa etária porque o nosso objetivo no programa da Play Recycling é gerar um condicionamento, ou seja, passar conceitos de preservação, de sustentabilidade ambiental sem estresse. Além de aventuras no Rio Paraíba, São José também é um destino para quem procura paz e contemplação. E agora com vocês, as dicas da Bia no distrito de São Francisco Xavier. Refúgios na Mantiqueira. Quer esquecer do mundo e se perder na natureza? Vem conhecer os Refúgios da Mantiqueira, uma hospedagem gostosa com tranquilidade, boa estrutura e uma vista linda. Praça Cônego Antônio Manzi. Olha que charme essa praça. Coração de São Francisco Xavier, perfeita para dar aquela pausa e curtir o dia. Paróquia São Francisco Xavier. Se for na praça, aproveita para passar na Paróquia São Francisco Xavier, uma igrejinha linda, cheia de história e fé. Bruno Pães Artesanais. Saindo da igreja, dá um pulinho no Bruno Pães Artesanais, tem cheirinho de pão quentinho no ar e o famoso doce João Deitado. É simplesmente incrível. Ateliê Casa com História. Cada cantinho desse ateliê conta uma história. Eu amei tudo que tem por lá. Bom, uma parte muito importante da nossa vida enquanto ser humano é a fé, que ela realmente dita como a gente enxerga o mundo. E para falar um pouquinho sobre fé hoje, eu tenho aqui comigo a Thalita, uma amiga querida, muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Me conta um pouco sobre a sua jornada na fé. Começou bem cedo. Minha mãe ainda estava grávida. Deus usou uma irmã para falar com ela. E essa irmã não conhecia minha mãe. E ela falou o meu nome para minha mãe. Thalita Daisy. Essa vai louvar. Minha mãe ficou sem entender. E depois que passou um bom tempo, eu estava com 3 aninhos de idade, minha mãe limpando a igreja, colocou um playback, só instrumental. E ela disse que eu peguei o microfone e comecei a cantar.
E ela falou que eu cantava tão lindo, tão afinado, né? E ela ficou tão emocionada, chamou meus tios para ver. E começou assim, e desde então eu não parei de cantar. E qual foi um momento na sua vida que você sentiu Deus realmente trabalhando assim, no seu coração? Você sentiu, nossa, eu tive essa experiência com Deus e mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, quem eu sou hoje? Foi uma experiência que eu tive com o meu filho. Minha gestação foi bem complicada, né? E quando ele estava com 3 aninhos também, tinha acabado de fazer 3 aninhos, a gente estava reunido em família na mesa, a gente costuma fazer um karaokê. Ai, que legal. E eu estava cantando uma música que eu costumo cantar em casa, um hino. E ele estava brincando, ele parou de brincar, correu e falou, mamãe, me dá. E eu entreguei o microfone para ele cantar. E ele começou a cantar. Lindo. E eu sempre falava, Deus, eu quero sentir o que minha mãe sentiu quando eu cantei a primeira vez. Porque ela conta com os olhos cheios de lágrimas. Eu quero sentir isso. E Deus foi tão cuidadoso comigo, tão carinhoso comigo, que eu tive essa experiência. Que lindo. Do meu filho cantando com a mesma idade que eu. Que lindo, e passar isso pra frente, assim, né? Foi lindo, foi uma experiência linda pra mim. Eu acho que a família, no geral, ela é um milagre de Deus. Eu acho que o incentivo desde quando você é pequeno, isso, né, isso faz toda a diferença na sua vida. Pela questão de confiança mesmo, né? De entender o seu chamado. E falando em milagre, esse programa tem sido um milagre realmente na minha vida, na vida das pessoas envolvidas. E eu queria agradecer vocês por estarem conosco durante toda essa jornada. E assim nós encerramos mais um episódio do Vale a Pena Conhecer com a Thalita Daisy, que vai louvar com a gente agora. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Um oferecimento Tony Veículos. Carro é aqui. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club, um refúgio automobilístico exclusivo que une adrenalina e lazer familiar de maneira incomparável. Imagine poder desfrutar de toda a infraestrutura de um clube e ter a comodidade de um loft moderno e uma garagem privativa, tudo isso cercado pela beleza da Serra da Mantiqueira. Com uma pista de quase 3 quilômetros, seguindo os padrões de homologação da FIA, L ponto e um kartódromo com várias opções de traçado. Além da pista, o complexo oferece um mall de 10 mil metros quadrados com restaurantes, bares, uma concessionária de veículos e diversas outras opções. Para relaxar, o clube de lazer possui uma deslumbrante piscina natural, quadra de beach tênis, churrasqueiras, academia moderna e um spa completo. Localizado na região privilegiada de Tremembé, a apenas 80 minutos de São Paulo e 20 minutos de Campos do Jordão, o Mantiqueira Speedway Club redefine o conceito de viver com paixão. Com realização do Grupo MDS, que se dedica a impulsionar a inovação e a excelência na construção.